Oi, gente, como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia. Hoje a gente vai falar sobre a opinião e a razão. E esse assunto, ele trata sobre a teoria do conhecimento. Exatamente. Nas nossas aulas de filosofia, a gente vem aprendendo que o conhecimento, ele virou um assunto, de questionamento dos filósofos, Da onde surge esse conhecimento, O que é o conhecimento? O conhecimento é imutável? Como chegar ao conhecimento? Então, são todas essas questões que levaram a essa questão aqui que a gente vai abordar hoje, Que é a dualidade entre a opinião e a razão. Bem, vamos lá. Eu peguei o significado de opinião e razão no dicionário, para a gente começar a entender, esse assunto, antes da gente entrar nos filósofos, nos gregos. Bem, no dicionário tem que opinião é um julgamento, certo? É um julgamento sobre algo visível. E razão, no dicionário, o significado que nos cabe, tem o significado de inteligência. Vamos entender por que essa opinião e essa razão, onde é que eles se encontram e onde é que eles se separam. Vamos lá, a gente sabe que a filosofia, ela nasce fortemente naquela região ali que a gente conhece hoje como Grécia, certo? Bem, eu queria também deixar outra informação para vocês, que esse termo, se a gente for traduzir o termo conhecimento, que pode ser também um sinônimo de razão. Se a gente for traduzir esse termo conhecimento do português para o grego, ele tem ele pode assumir vários significados, porque o conhecimento para os gregos, quando a gente faz essa tradução, ele pode ser vários tipos de conhecimento. Então, gnosis, logos, episteme, teoria, sofia. Olha só, essas palavras, inclusive, dão origem a outras palavras do português. E isso é muito importante que a gente venha entender, porque nasce dos filósofos, a separação do que vem a ser cada tipo de conhecimento. Olha só que curioso. Então, vamos lá. Na Grécia Antiga, entre os filósofos era muito valorizado o conhecimento intelectual, Então, a percepção dos elementos do mundo, Apesar da multiplicidade que esses elementos do mundo, eles assumiam. Então, os filósofos, só traduzindo para vocês entenderem, eles começavam a se debruçar sobre as coisas do mundo e entender que cada coisa tinha a sua particularidade e também a sua multiplicidade. E a partir dessa singularidade e da multiplicidade é que eles iriam entender cada coisa que habitava nesse mundo. Então, olha só, a gente falando de multiplicidade, eu peguei aqui um trecho no livro que fala sobre isso. E eu queria citar esse trecho que está no livro de vocês. Heráclito, ele afirmava que a multiplicidade era um movimento de contradição. Ou seja, que todas as coisas eram muito contrárias, não é isso? E que não havia o ser, uma unidade imutável, havia o devir. O que é traduzindo isso, gente? O Heráclito falava que as coisas, elas sempre estavam mudando, estavam sempre em mutação. É por isso que nada era exatamente. Então, as coisas estavam, Ele classificou isso como devir. Então, seria inútil buscar algo uno e fixo nesse constante fluir. Então, por isso que ele falava que as coisas eram múltiplas, Afinal, do ponto de vista, nada era definitivamente, tudo estava provisoriamente, mesmo quando aparentava permanecer igual. Olha que legal, gente, a gente falar sobre isso. Aqui o Heráclito. Vocês já devem ter ouvido aquela música do Lu Santos, Que tudo muda o tempo todo no mundo, Que a vida vem em ondas como o mar. É mais ou menos isso que ele queria nos dizer. Que as coisas, elas podiam aparentar, serem imutáveis, porém estavam em constante mudança. E as pessoas tinham que entender o mundo dessa forma, a partir da sua multiplicidade. Tá, professora, então,
os filósofos, eles falavam muito nessa questão do conhecimento, né? De que forma chegar até esse conhecimento. Então, gente, é por isso que a gente está fazendo essa dualidade entre opinião e razão. Será que opinião e razão, elas se encontram em algum momento, né? Será que esses conjuntos, né, em algum momento eles encontram ali uma interseção? Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque apesar do significado de opinião ser julgamento, para a gente julgar, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento sobre algo. Vocês concordam comigo? Vou dar um exemplo aqui bem simplório. Quando alguém pede nossa opinião sobre algum assunto, gente, é impossível que a gente não tenha nenhuma informação daquele assunto, mesmo que seja uma informação incorreta, também é um tipo de informação. Então a gente vai fazer um julgamento a partir de um conhecimento que a gente já, né, já tem aquele conhecimento. Bem, mas razão, né, é um conhecimento que parte a partir da inteligência, certo? Tanto é que, repare que eu falei que esse significado de conhecimento em grego, ele se divide em muitas outras palavras. Porque, olha só, vou dar um exemplo aqui. Episteme. Vocês já devem ter ouvido falar da palavra epistemologia. Se não ouviu, estão ouvindo agora. Essa palavra, gente, epistemologia, significa a ciência que busca o conhecimento através da experimentação. Essa palavra epistemologia certamente veio dessa palavra aqui do grego que foi cunhada por um filósofo, certo? Que quer dizer que a episteme é um conhecimento que parte da experimentação, da comprovação científica. Vocês percebem que cada um desses tipos de conhecimento, eles variam de acordo com a perspectiva adotada. Outra coisa que eu queria falar com vocês a respeito do conhecimento é sobre os sofistas. Parece surfista, mas não é não, viu, gente? Vocês vão ouvir muito falar desse termo, sofismo, sofista. O que significa esse termo? Bem, olha só. Antigamente, né, existia um tipo de profissão que era como se fosse um professor hoje em dia. As pessoas que tinham um certo poder aquisitivo contratavam alguém que detinha um conhecimento para ensinar os jovens o poder da argumentação, né? Ensinar a leitura, a oratória, tudo isso. Esses profissionais eram chamados sofistas, porque em troca de eles passarem o ensinamento para os jovens, eles recebiam algum tipo de pagamento. Os filósofos chegaram a criticar esses tipos de profissionais, porque eles achavam que os sofistas, eles aparentavam apenas a inteligência e que, na verdade, quem tinha a inteligência era o filósofo. É meio prepotente isso, mas era a percepção dos pensadores, né, da Grécia Antiga. Então, eles fizeram a separação, né, a delimitação, o que vem a ser um sofista, o que vem a ser um filósofo. Outro termo que eu queria falar com vocês a respeito das teorias sobre o conhecimento é sobre o relativismo. O que vem a ser isso? Gente, relativismo na ciência, na física é uma coisa, na filosofia é outra. Sim, pode ter algo em comum ali, né? Até porque não foi à toa que usaram a mesma palavra para definir algo. Mas vamos entender o que esse termo relativismo significa na filosofia, tá bom? Então, a gente nas outras aulas já viu, né, que a filosofia se debruçava muito sobre questões, né, que o homem vem trazendo desde a sua existência. Questões como a verdade, o que é a realidade. Então, o relativismo é esse tipo de conhecimento, é esse tipo de compreensão do mundo, quando você não tem algo como uma verdade absoluta. Então, no momento que você relativiza algo, você ali está tentando buscar respostas, né, para criar um significado. Então, eles cunharam esse termo relativismo para se referir, olha só, à compreensão da verdade. Tá bom?
Outro ponto que eu queria abordar com vocês é sobre o relativismo, os sofistas e Sócrates. Olha, apesar de Sócrates viver ali na mesma época, né, do que os sofistas, né, que eram aquele grupo que usava muito esse termo do relativismo, né, para explicar o mundo. Sócrates, ele, no entanto, não aceitava essa perspectiva do relativismo, né? Ele queria conhecer a verdade das coisas, a essência das coisas e os valores delas. Então ele queria saber o verdadeiro valor do bem, da justiça, da verdade, da beleza e por assim diante. A gente sabe que Sócrates foi um grande filósofo, um grande pensador, inclusive foi o mestre de Platão e Platão foi o mestre de Aristóteles. Então tudo nasce ali do conhecimento socrático, né? Porém, gente, a gente não tem uma verdade absoluta dentro da filosofia. Não quer dizer que Sócrates está certo, os sofistas estão errados. Não quer dizer que os sofistas estão errados e Sócrates está certo. Na verdade, esse grande debate, essas grandes questões, é justamente o que faz construir todo tipo de conhecimento. Tá bom? Eu vou deixar uma atividade no grupo para vocês. Eu vou ficar por aqui e a gente vai continuar dando esse assunto. Por isso que eu não quero aprofundar, porque a gente continua esse assunto na próxima aula, tá bom? Um beijão para vocês, um bom recesso, descansem. Aproveita para ler um livro ou fazer algo que seja legal para sua cabeça. Beijão!